Olá, vamos falar agora então revisão de física, revisão sobre ondas, ok? Ondas e acústica. Então vamos lá, começar pelas ondas aqui então, né? Nós temos as ondas mecânicas, no caso que elas precisam de um meio para se propagar, né? Então no caso as ondas mecânicas, por exemplo, as ondas do mar, né, de um tsunami, né, que ocorrem aqui pelas essas fissuras aqui, que ocorrem no fundo do mar. E no caso as ondas sonoras, no caso que nós estamos escutando, devido no caso elas se deslocam pelo ar, então ela é uma onda mecânica, tá? E depois as ondas eletromagnéticas, essas ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, portanto no espaço onde não existe o ar, elas conseguem se propagar normalmente, tá? Então nós temos aqui algumas tipos de ondas, né? As ondas no caso com as frequências, nós temos ondas a luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de celular, enfim, diversos tipos de ondas lá que se deslocam, no caso são ondas eletromagnéticas, tá? Não precisa de um meio para se locomover. Então aqui as ondas de rádio, né, são ondas que não precisam de um meio para se locomover, tá, ok? Então as ondas unidimensionais, né, elas vão somente para um lado. Então no caso aqui eu tenho as ondas longitudinais e as ondas transversais, né? Então as longitudinais ao movimento que a pessoa está fazendo aqui, ó, frente e para trás. Então essas ondas longitudinais, onde a onda, isso aqui, ó, você identifica como uma onda, tá? E as transversais para cima e para baixo, tá, ok? Então isso é uma onda transversais. Bidimensionais, né? Então no caso bidimensionais elas vão para diversos lados. Então no caso aqui quando você joga uma pedrinha, por exemplo, num rio, essas ondas elas saem para, no caso, todos os lados aqui, ok? Então essas são bidimensionais. E nós temos também as tridimensionais. Qual que é a diferença das tridimensionais? Que elas vão para todos os lados. Por exemplo, o som, se você estiver atrás aqui, você vai escutar o som. As ondas de rádio, se você estiver embaixo, se você estiver em cima, ele vai localizar, no caso, o seu rádio lá. Essas ondas de rádio estão chegando até você, porque são ondas tridimensionais. Da mesma forma, a luz, beleza? Então, as ondas longitudinais, né? Então, no caso aqui, o alto-falante, ele é uma onda longitudinal. Por quê? Ele faz esse movimento aqui, tá? O alto-falante, ele não faz um movimento, no caso, para cima e para baixo. Ele faz um movimento aqui, ó. Vai e volta. Aqui, para frente e para trás. Então eles são ondas longitudinais. Da mesma forma numa mola também, que são ondas longitudinais. O som é uma onda mecânica. Então beleza, né? Lembra que nós falamos lá que o som é uma onda mecânica. Então portanto ele precisa de um meio para se locomover. No caso ele se locomove pelo ar, beleza? O som ele tem uma velocidade. Então em determinados meios que ele tiver, ele vai ter uma determinada velocidade. Então o som no ar ele percorre a 340 metros por segundo. O som na água, 1500 metros por segundo. E o vidro, 4500 metros por segundo. Se você reparar, aqui nós estamos falando dos estados da matéria. Então, no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. Se você lembrar lá um pouquinho sobre a estrutura da matéria, ou seja, quando o ar, eu tenho no caso as moléculas do gás, elas estão bem mais distantes. Então, como o som ele precisa passar de átomo por átomo, né? Então quando os átomos estão mais distantes é mais difícil dele se locomover. Agora, por exemplo, no vidro, que daí já está no estado sólido, os átomos eles estão bem mais próximos uns dos outros. Então se torna bem mais fácil para ele passar de um átomo para o outro, de um átomo para o outro. Então por isso que nos sólidos o som se desloca com maior velocidade, né? Aqui uma foto de um avião quebrando a barreira do som, né? Ou seja, ele vai estar a mais de 340 metros por segundo, muito rápido. Mas hoje nós temos muitos aviões que já quebram essa barreira, né? Então, ou seja, são muito rápidos. Nós mostramos um vídeo lá em sala sobre esse fenômeno, né? O que ocorre lá na hora, tá? Então, são aviões aí supersônicos. Então, a qualidade fisiológica do som. Então, no caso, a altura, né? Nós temos o som agudo e o som grave. O som agudo de alta frequência, o som grave de baixa frequência, né? Então aqui exemplos de como se comporta uma onda no som grave, que é de frequência baixa. Perceba como que as ondas, elas são som grave. Agora som agudo
daí já é dessa forma aqui, ó. Perceba que a frequência já é maior, tá? Bem maior. Então, em uma mesa de som, como eu mostrei essa figura lá para vocês em sala, eu tenho aqui, ó, para você, no caso, regular as altas frequências, que no caso são os agudos, e para você regular a baixa frequência, que no caso são os graves. E aqui o médio, que está entre o agudo e o grave, beleza? Então, agudo, médio e grave. Então, a mesa de som ela tem essas três funções aqui justamente para isso, para você diminuir ou aumentar a frequência alta, no caso dos agudos, diminuir ou aumentar o grave, no caso que é as frequências baixas. Então, todas as pessoas, às vezes, a voz dela no microfone está muito aguda, às vezes está muito grave, então você consegue estar regulando essas frequências aqui. Tá? Um ouvido bem treinado, ele consegue identificar certinho qual frequência que está, porém, precisa de treino, beleza? Então aqui a intensidade. Então a intensidade está relacionada lá com o volume, tá? Então, o som fraco, amplitude menor, o som forte, amplitude maior. Então tá aqui, ó. Quando eu tenho um som forte, o que aumenta é essa amplitude aqui, ó. Lembra aqui, ó, onde nós temos, no caso, a crista e o vale, né? Nós temos, no caso aqui, que é o lambda, né? Comprimento de onda, e nós temos aqui a amplitude. Então, quando eu aumento o volume lá do rádio, o que eu estou fazendo com as ondas? As ondas, elas estão fazendo isso aqui, ó. Ela era desse tamanhozinho e agora ela é desse tamanho. Então eu estou ampliando, ou seja, eu estou ampliando as ondas, tá? Então reparem aqui, ó, né, essa imagem aqui, como eu vou mostrar depois para vocês no programa, aquele áudio que nós usamos em sala lá, que eu fiz e nós utilizamos em sala para identificar. Então, quando eu consigo identificar aqui que a pessoa estava falando mais alto, ou que ela gritou, enfim, tá vendo esses picos aqui, ó? Esses picos indicam, ou seja, uma amplitude maior. Se é amplitude maior, então quer dizer, aqui a voz dela foi mais alta, beleza? Então, quanto maior essa, no caso aqui, ó, a intensidade, né, que é o meu volume, eu vou ter um som um pouco mais alto. Então, no caso, geralmente, quando nós falamos aqui, ó, média de 60 decibéis, né? Então, você pode estar aumentando ainda mais. No caso, o que você está alterando é o volume é a intensidade do som ali, beleza? O timbre. Então, o timbre é como se fosse uma digital do som, né? Porque eu posso ter um timbre da mesma intensidade, ou seja, no mesmo volume. Eu posso ter um timbre ali na mesma frequência, beleza? Mas eu consigo identificar, por exemplo, quando é uma flauta e quando é um violino tocando. Isso por quê? Por causa dessas digitais, que como se fossem digitais aqui do som, né? Que isso identifica o timbre. Então por isso que às vezes duas pessoas, elas têm a voz aguda, elas estão falando na mesma altura, mas eu consigo diferenciar essa é tal pessoa e essa é tal pessoa somente pela voz. Isso que é o que é o timbre da voz, tá ok? Que é como se fosse a identidade. Então no timbre, você abrir lá aquelas ondas lá, nós vamos ter isso daqui, ó. Cada voz tem um tipo. Então eu consigo diferenciar uma pessoa da outra, tá? Antes, deixa eu mostrar aqui. Então, o que nós estamos falando é isso daqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco aqui, né? Então, essa daqui é aquela gravação que eu utilizei em sala para a gente trabalhar lá. Então, aqui, nós gravamos aqui, né? Então, aqui é a parte que eu falo alto, né? Que eu aumentei lá, no caso, a intensidade do som, né? Essas duas partes aqui, tanto essa quanto essa, né? E agora, vamos abrir aqui, no caso, para a gente tentar identificar aqui, ó. Reparem, no caso do timbre, no caso da voz, né? Na minha voz, no caso. Então, ela vai ser sempre parecido, né? O timbre aqui. É que não deu tempo, mas se a gente gravasse com outro aluno e colocasse aqui do lado, eu ia conseguir identificar, no caso, essa diferença de timbre, né? Que às vezes eu estou falando a mesma coisa, estou falando a mesma altura, as pessoas têm até a voz parecida com a minha, porém essas como se fossem digitais aqui das ondas, elas irão ser diferentes, tá? Aonde eu aumento aqui, por exemplo, se às vezes colocar duas vozes uma do lado da outra aqui, as ondas, e uma tem amplitude maior, quer dizer, ele tem uma voz um pouco mais alta do que a outra pessoa que às vezes fala bem baixinho, então eu estou diminuindo a amplitude. Agora, quando eu falo alto, então eu estou aumentando, no caso, a intensidade ali, a amplitude, que é isso daqui, ó. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso som. Então nós temos alguns fenômenos que ocorrem com o som, né? No caso,
quando eu tenho lá salões de teatro, nós temos cinemas, então eles precisam ter um cuidado muito grande com o som, que é para a pessoa poder escutar um som de qualidade, né? Então por isso que muitos salas de cinemas e teatros, eles são revestidos lá com alguns materiais na parede, que é para controlar esses efeitos do som. Então vamos ver aqui. No caso do eco, então a distância é maior ou igual a 17 metros do obstáculo. Então esse é o meu eco, tá? Quando ele tem uma distância maior ou igual a 17 metros do obstáculo, tá? Nós temos a reverberação, distância menor que 17 metros. Então isso é a reverberação, tá? No caso, o mais comum de acontecer é o eco, porque é maior de 17 metros. Geralmente um teatro, um sala de cinema tem mais de 17 metros, tá? Isso não só no teatro ou no cinema, mas quando você está em casa ou algum outro local que seja de grande espaço, você dá um grito, ele vai, em ginásio de esporte principalmente, né, faz muito isso, e você vai escutar a sua voz de novo. Então isso é o eco, tá? A reverberação a gente quase não percebe, porque como a distância é menor que 17 metros, então o som bate e volta em pouco tempo, muito pouco tempo, e o nosso cérebro não consegue identificar essa diferença de som, tá? Então essa é a reverberação. Nós temos a refração do som. O que é a refração do som? Assim como lá na luz, que nós estávamos estudando há algum tempo atrás, então a refração do som é aquilo que a gente estava falando, a velocidade do som, ou seja, em cada meio o som tem uma velocidade, e quando ele tem uma velocidade, então ele muda o seu ângulo de propagação, né? Então a refração ocorre quando o som passa de um meio para o outro diferente, onde a sua velocidade de propagação é alterada. Então ele estava aqui no ar, né, e passou para a água, então isso é refração, ou seja, foi alterado sua velocidade, tá ok? A ressonância, que é aquele filme, aquele videozinho que eu passei para vocês sobre a ponte, né? Então cada material ele tem um tipo de vibração, ou seja, cada átomo lá ele tem uma frequência que ele vibra. Então se essas ondas sonoras, ou no caso aqui das pontes, as ondas do vento, elas entrarem na mesma frequência daquele material, daquela ponte, ou daquela taça, né, que às vezes aparece pessoal querendo quebrar a taça, né? Então se você pegar um vídeo em câmera lenta numa taça, quando eles estão utilizando lá tentando quebrá-la, você vai ver que ela vibra muito, né? Isso é o que? Então isso é a ressonância, tá? Então a ressonância é isso, ou seja, quando tanto o material quanto a onda do som ou a onda, no caso do ar, elas entram na mesma frequência do que aquele material, aí o negócio fica feio, tá? Então a difração do som, nada mais é do que quando você, por mais que tenha às vezes uma parede, alguma coisa assim, o som é capaz de, digamos assim, atravessar aquela parede, né? E você consegue escutar do outro lado, né? Então isso é a refração do som. Então o som ele se propaga de tal forma que, no caso aqui nós temos o nosso carro de polícia aqui, e a pessoa que às vezes está numa rua lá do outro lado, bem, às vezes na outra esquina, e que não está vendo o carro, mas ele consegue escutar o som do carro. Isso quer dizer o que? A difração do som, ou seja, ele se divide em várias partes ali e consegue chegar a muitos locais, tá ok? Então agora vamos falar sobre eletrização um pouquinho. Então a eletrização, nós vemos isso muito no nosso dia a dia, porém nós quase às vezes não percebemos, né, seus efeitos. Então toda vez que eu atrito, no caso, um pedaço de lã com um pedaço de vidro, então no caso você vai estar transferindo elétrons de um para o outro, tá? Lembre-se bem, no caso aqui, eles ocorrem o que? A transferência de elétrons. Professor, mas ele pode ocorrer às vezes a transferência de prótons, né? Lembrando lá que os prótons eles estão lá no núcleo, né? E os elétrons ao redor, na eletrosfera. Então, para você chegar lá no núcleo é muito difícil, porque precisa de muita energia. Então, quando que a gente vai ver que a alteração do núcleo lá? Quando for estudar reações nucleares, né? Então isso não vai ser agora. Então, no caso, quando eu tenho essa eletrização, né? Fala eletrização porque são elétrons, tá? Energia elétrica quer dizer que são elétrons que transitam pelos materiais. Então esses daqui são um tipo de eletrização bem simples que nós temos às vezes no nosso dia a dia, que você percebe. Se você utilizar uma blusa de lã, você acaba às vezes escutando alguns estralinhos ali, que são pequenas descargas elétricas, né? Isso devido à eletrização, beleza?
Existem outros coisas também que essa questão de pente de madeira, pente de plástico, quando você vai no caso usar no seu cabelo, às vezes você faz esse atrito, né? Então quando você faz esse atrito, há a transferência de elétrons de um para o outro. Quando eles têm cargas diferentes, eles vão se atrair. Quando eles têm cargas iguais, aí eles acabam se repelindo, né? Lembra aquela experiência, aquele vídeo não, o programinha lá que eu utilizei em sala lá, mostrando, né, quando você atritava lá a bexiga com a blusa de lã, daí transferia elétrons para a bexiga lá, e daí quando você chegava próximo da parede onde tinha cargas negativas, então como são iguais, eles se repeliam. E quando você chegava próximo de um local que era positivo, eles atraíam, né? Então por isso você vê lá a bexiga grudada na parede, alguma coisa assim, que é esse processo de eletrização que ocorre, tá? Muito comum. Então é a transferência de elétrons, tá? Por isso fala eletrização, que são os elétrons que estão circulando de um lado para o outro, beleza? Então é isso. Em física, né? Procurem lá entender bem a questão ali das ondas, como que ocorre ali aquela questão lá de diferença de intensidade, de timbre, de crista, de vale, enfim, todas as características ali das ondas ali, tá? Os tipos de fenômenos lá que ocorrem com o som e a questão da eletrização ali, que nós estamos começando ali a entender ali, que é bem simples, não é nada complicado, tá ok? Boa prova a todos.